a necessidade de treinamento para a guerra. Precisamos ser educados e treinados pelo Senhor para usarmos as armas da nossa guerra. O manejo de uma espada requer habilidade, capacidade e muita instrução antes de poder usá-la. Também é preciso que a pessoa seja ágil e saudável. Precisamos de intenso treinamento físico. Isso também é verdade em relação a outros tipos de arma. Precisamos ser ensinados e treinados para saber como manejá-las. Precisamos de treinamento, exercício e instrução, tanto com as armas físicas como as armas espirituais. O rei Davi é uma ilustração muito boa desse tipo de treinamento. Em Salmo 18, ele escreve que, como o Senhor, ele pode desbaratar exércitos e saltar muralhas. O exército, com certeza, não era composto de apenas algumas poucas pessoas, e as muralhas não se limitavam à altura do joelho, mas provavelmente eram no mínimo da própria altura de Davi. Ele tinha se exercitado na arte de correr e de saltar. Na verdade, ele diz mais: foi o Senhor quem treinou as suas mãos para a batalha, e de tal forma que os seus braços puderam vergar um arco de bronze. Esse tipo de treinamento fez com que ele se tornasse apto a prosseguir e seus inimigos sem cansar-se e alcançá-los. Não era uma corrida de sacos. Seu treinamento físico produziu grandes resultados. Ele fala de não voltar até que tivesse dado cabo de todos os seus inimigos, de destruí-los de tal forma que não pudessem mais levantar-se ficando sob os seus pés. Tudo isso tem o seu equivalente espiritual, se o Senhor vai nos treinar para a guerra espiritual. Davi atribuiu toda a glória de Deus quando disse que foi o Senhor quem o fez. Pois de força me cingiste para o combate, me submeteste o que se levantaram contra mim. Veja em Salmos 18, 29 até o 30. E novamente, quando ele diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, 1. Esse é um maravilhoso exemplo da necessidade de instrução espiritual, de exercício e treinamento por parte do Senhor. Não podemos simplesmente passear no meio do campo de batalha, como que sonhando acordados, esperando que o Senhor vá nos proteger. Precisamos aprender como lutar na guerra, como combater o bom combate da fé, como usar a espada do Espírito e como nos vestirmos apropriadamente para a batalha. Também precisamos conhecer as armas espirituais necessárias nessa guerra, que operam tão poderosamente na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, escreveu: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Todos nós somos chamados para sermos soldados do Senhor. Contudo, precisamos lembrar que o seu exército é formado de soldados voluntários e não recrutados. Para aqueles que atendem o seu chamado, o treinamento é severo e repleto de disciplina e dura a vida toda. Paulo alerta Timóteo para que não permita que o mundo e os seus caminhos o coloquem em perigo, mas que se dedique ao Senhor e esteja totalmente comprometido com Ele. A tua palavra é a verdade. De tudo que já temos escrito nesse capítulo, é possível perceber que estamos envolvidos em uma guerra que quer gostemos ou não da ideia. Neste caso, não é possível o pacifismo espiritual. Estamos em uma batalha e não devemos surpreendermos com
a proximidade do inimigo. O apóstolo Paulo escreveu: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. A luta é um esporte de contato. Como já foi dito anteriormente, não é como uma agradável partida de tênis, em qual estamos separados do nosso adversário por uma rede que chega à altura da cintura. Quando você está envolvido em uma luta, talvez seu oponente passe os braços à sua volta, tentando levantar você, para então jogá-lo no chão. Ele pode até sentar-se sobre você. Isso não significa necessariamente que você tenha perdido a luta. Na verdade, você ainda pode até vencer. Deus nos equipou com as armas que garantem a vitória. Apesar da ferocidade da batalha, no meio do conflito, é essencial que sempre que nos lembremos de que o Senhor Jesus já venceu e está entronizado, Ele pode prover, por meio do Espírito Santo, as armas que nos são necessárias para impor a sua vitória e triunfo. O que são essas armas de nossa guerra? Em que consistem elas? Elas consistem unicamente na verdade de Deus. Essa é a única arma que Deus deu à igreja e aos crentes. O Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, disse: a tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus, em sua inteireza, é a verdade. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a verdade colocada em prática. O uso dessa espada do Espírito é essencial na oração corporativa se queremos que se execute a vontade de Deus. A verdade de Deus, revelada em sua palavra, é a única arma que imobiliza o inimigo. O Senhor Jesus disse a respeito de Satanás que ele não se firmou na verdade, pela simples razão de que nele não existe verdade nenhuma. O Messias o chamou de mentiroso e pai da mentira. Veja em João 8:44. A única forma de desbaratar o Satanás e suas hostes é por meio da verdade de Deus. Ele rirá se usarmos qualquer outra coisa. Nas reuniões de oração corporativa podemos expressar grande zelo à emoção. Podemos gritar o mais alto que conseguirmos. Podemos expressar grande indignação e raiva. Isso tudo não terá efeito nenhum sobre Satanás. Ele não se sente ferido nem se vê obrigado a retroceder por nenhuma dessas manifestações de nossa parte contra ele. Também podemos pregar nossos sermõezinhos ou nossas parafrases de porções inteiras de palavra de Deus, mas isso ainda não causará dano ao inimigo. Satanás sabe quando as escrituras que citamos não são dadas pelo Espírito, ou quando são uma mera reação automática do nosso conhecimento intelectual da Bíblia. Contudo, no momento em que com nossos lábios expressamos a verdade de Deus, que nos foi concedida como arma do Espírito Santo, Satanás não somente fica incomodado, mas foge. É a arma suprema, com a qual todas as forças do mal e das trevas podem ser sujeitadas e derrotadas. Se permanecermos na palavra de Deus e a usamos, o domínio de Satanás sobre as situações, problemas com certeza será desfeito. A palavra grega traduzida por verdade significa não somente sã doutrina, mas também realidade. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou a verdade, ele não queria dizer que era apenas a doutrina, mas que era a realidade. João 14:6. É essa realidade eterna que torna ineficaz as forças do mal. Ela as confunde e a derrota. Se a verdade de Deus, como a encontramos em sua palavra,
nos é colocada nas mãos pelo Espírito de Deus e nós a usamos, ela torna totalmente ineficaz todo o artifício de Satanás. Até mesmo os pontos fortes, as fortalezas de Satanás podem ser destruídas pela verdade na oração corporativa. As armas não são fabricadas para servirem de ornamento, mas para serem usadas como defesa, como ofensiva nas batalhas. Elas foram projetadas para nos proteger e para ganharmos as batalhas. Diante disso, começamos a perceber como precisamos conhecer a Bíblia, como precisamos estudá-la e como precisamos memorizar as Escrituras. Precisamos muito mais do que mero conhecimento acadêmico e intelectual. A palavra de Deus precisa ser implantada em nós. Preste atenção às palavras de Tiago. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O apóstolo Paulo também ressalta isso quando escreve: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Deus se torna carne e sangue em nós, começamos a aprender a usar com eficiência a espada do Espírito e as outras armas de nossa guerra. Amém, irmãos? Fique com essa palavra e que vocês, nesse áudio, que mexeu bastante comigo, consigam também implantar a palavra de Deus. Só ela destrói Satanás. Só ela destrói as artimanhas dele na nossa família, na nossa vida profissional, espiritual. Ore para que seja implantada em nós, para que saia da nossa boca, não saia da nossa mente, nem o que saia da nossa boca, não saia, que saia do Espírito Santo de Deus, que Ele usa-nos para alcançar alguém, para levantar outros, para impulsionar. Amém?